Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos a tua graça sobre esse lugar. Pedimos a tua graça sobre a energia, sobre os irmãos que estão servindo. Mas acima de tudo, pedimos a tua graça sobre os nossos corações. Que o Senhor nos visite, que o Senhor abra a tua palavra, que o Senhor remova o véu dos nossos corações, para que nós consigamos ver o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, dá-nos graça, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, direção de quem o Senhor é. Senhor, ajuda-nos a te ver um pouco melhor nesse tempo do fim, para que os nossos corações sejam tomados por gozo e por alegria no Senhor. Socorre-nos nessa noite. Senhor, resistimos a toda ação maligna. Satanás não quer, Senhor, que a tua palavra seja partilhada. Por isso nós pedimos que o Senhor dê ordens nos céus, para que todo o teu evangelho possa ir aonde é necessário, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, a todos nós, aqueles que estão ouvindo, as nossas crianças que estão aqui ouvindo, brincando. Senhor, nos guarda, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estudar a vida de Ló. E eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês, porque eu vou tentar construir. Eu nunca partilhei esse estudo dessa maneira, e então é a primeira vez que eu estou partilhando. Eu vou tentar organizar de uma forma que fique bem clara para os nossos corações, mas eu vou precisar um pouquinho da paciência de vocês. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ler os textos bíblicos. Ler os textos que tratam a respeito desse personagem chamado Ló. Nós vamos começar com o texto de Lucas. Abram lá novamente, Lucas capítulo 17. Nós estudamos um pouco a vida de Noé. Agora, Lucas capítulo 17. O texto bíblico diz assim, começando com o versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim também foi nos dias de Noé. Será também nos dias do filho, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Nós precisamos, em Noé eu não falei sobre a época dele, mas eu acho que agora é importante a gente fazer uma distinção do período em que os dois viveram. As duas famílias são muito parecidas, mas os dois períodos, eles têm diferenças, tem algumas nuances que são bem diferentes. Nas duas famílias nós temos dois homens, onde a história é contada em torno deles. Nós temos duas mulheres que não têm nome. A segunda é pedida para ser lembrada. Nós temos filhos, onde, no caso de Noé, um deles tem um pecado grave. No caso de Ló,
As duas cometem um pecado grave, de se deitarem com o pai. E nós temos 2 homens que beberam. É muito curioso. Nós temos 2 homens que beberam. Mas deixa isso para daqui a pouco. E nós temos 2 situações com netos. Em Cã, ele tem como filho Canaã, que é pai dos cananeus, cuja terra Deus mandou Israel para desapossar, porque o pecado cresceu demais. E nós temos nas filhas de Ló, ou seja, nos netos de Ló, Moabe e Amon, que se tornaram os 2 piores inimigos da nação de Israel. Então as famílias são muito idênticas. A história é muito idêntica. E isso então é para nós todos estudarmos e aprendermos com essas famílias. Por que Deus conta histórias? Deus conta histórias para que a gente tire princípios. Simples. Então nós precisamos colher os princípios dessas famílias e evitar repetir as virtudes que eles tiveram, porém evitar os erros que eles tiveram. Então nós temos que entender que essas 2 famílias são as principais famílias para nós estudarmos no tempo do fim. E é ali que nós garimpamos os princípios. Ótimo. Porém, existe externamente a eles um período diferente. Então, quando Paulo descreve a Timóteo o tempo dos fins, eu falei isso para os irmãos na primeira reunião, se não me engano, ou na segunda, os pecados descritos ali são pecados em muito de foro íntimo. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos. Só que o avarento ali não é o avarento que eu ensinei para vocês da primeira lista. Porque na primeira lista o avarento é o desejo de possuir. Neste caso ali, a palavra avarento nos é traduzido apenas por avarento. Mas a expressão é amor ao dinheiro. Nos últimos dias, os homens terão amor ao dinheiro. Foro íntimo. Serão jactanciosos, orgulhosos, soberbos, atrevidos, desafeiçoados, desobedientes aos pais. Tudo atitude interna. E ele, nesta lista, não menciona, por exemplo, nenhum pecado sexual. Porém, nós sabemos que no tempo dos fins, uma das coisas que faz com que a medida da iniquidade suba até os céus é o pecado sexual. O nosso corpo, a Bíblia nos ensina, que foi criado para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então o nosso corpo tem a finalidade de trazer a glória do Senhor. É pelas minhas mãos que Deus é conhecido. É pela minha boca que Deus é conhecido. É pelos meus pés que Deus é conhecido. Então o corpo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, ele não foi criado para a impureza, para a imoralidade. Ele não foi criado, ele foi criado para o Senhor. E o texto é tão forte que ele diz assim: por preço fostes comprados, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Então o corpo nosso, ele existe para a glória de Deus. Essa é uma coisa, que todos os homens serão julgados, os salvos e os ímpios. Porque Deus não deu um corpo para nós fazermos o que nós queremos com ele. Então, apesar de Paulo não descrever nenhum pecado sexual na lista de 2 Timóteo, nós sabemos que à medida que o pecado avança, ele vai culminando numa sexualidade desenfreada. Faz sentido para os irmãos? Em Noé, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens.
e produziram homens valentes. O irmão Bernardo já colocou isso aqui. Alguns intérpretes entendem que são anjos caídos que tiveram filhos com mulheres. Outros intérpretes entendem que é uma geração santa e bendita que começou a se misturar com gente não crente. E aí houve uma mistura. E a ênfase é de produzir pessoas valorosas, homens de renome, gente boa de serviço, gente boa de atividade nessa vida. Então há uma ênfase. O texto aqui descreve, em Noé diz assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Então eles comiam. Então você vê que na época de Noé há uma ênfase voltada para o prazer pessoal. Mas, meus queridos, é um pouco diferente na época de Noé. Na época de Ló, desculpem. Porque na época de Ló o texto bíblico diz assim, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, só que aí ele acrescenta algumas coisas curiosas. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Presta atenção no que eu vou dizer. O tempo dos fins é caracterizado na vida de Ló por um amor excessivo ao dinheiro. Passamos a ter uma preocupação excessiva com dinheiro, com recurso. Passamos a ter essa natureza. O coração vai sendo tomado por isso daí, e as pessoas começam a tomar decisões baseadas no dinheiro. Os irmãos estão me entendendo? Então, enquanto em Noé há um prazer pessoal, em Ló também há um prazer pessoal, mas é um prazer ligado à questão financeira. Então aqui nós vamos ter que, eu vou mostrar isso para os irmãos na vida de Ló. Eu vou mostrar isso, como isso foi ocorrendo e quais os cuidados que nós temos que ter lá na vida dele. Então, como o texto bíblico de 2 Timóteo diz assim, os homens serão egoístas, é a primeira coisa, quero porque quero fazer a minha vontade. A segunda coisa, diz que eles teriam amor ao dinheiro. Há um tempo atrás eu fui convidado para dar uma palestra para um grupo não cristão. Então haviam pessoas cristãs e não cristãs. É um grupo que eu tenho assistido, que eu tenho cuidado, eu tenho ido semanalmente ministrar a palavra, mas aí é uma empresa, aí eles reuniram apenas os executivos, o 2º e 3º escalão, e pediram para dar uma palavra. E eu fui, e antes de mim estava falando um consultor, um bambambam. E ele começou a falar e dizer o seguinte, que esta geração atual, então ele estava ensinando como que a empresa tem que fazer com a geração que está vindo. Que essa geração atual é uma geração muito impaciente e intolerante. Eles querem as coisas executadas com alto nível. E aí ele disse o seguinte, que na Dinamarca, até onde eu tenho a informação no que eu ouvi, que na Dinamarca, eles estão preparando um shopping agora, todinho tecnológico. Então você abre no teu celular um aplicativo do shopping, e você diz que está indo para lá. A Cancela faz a leitura da sua placa, e a Cancela já reservou a vaga para você colocar o carro. Enquanto você desce do carro, você pede um café. E eles calculam o tempo que você vai levar para pegar o café, para você pegar o café quente. Você não precisa pagar, porque no aplicativo já tem o teu cartão, que vai descontar o café, a Cancela e o café. Você não tem que parar e pagar nada. E aí ele falou que essa pessoa está indo na loja para trocar um produto que ele comprou que não ficou de acordo com o que ele queria. E que o funcionário já está preparado. Por quê? Porque esta geração não pode perder tempo. Aí eu pensei, meu Deus, não vai faltar trabalho. Porque esse povo vai ser doido. Como é que você vive sem ter paciência? Como
é que você vive sem ter um mínimo de tolerância? São os nossos pequenininhos, muito no celular. Eles querem tudo para anteontem. Vocês estão me entendendo? Então, a geração é uma geração onde tudo vai funcionar em torno do dinheiro. Por quê? Porque, meus queridos, o príncipe deste mundo é Satanás. Porém, o Senhor deste mundo é o dinheiro. Vocês entendem? Este Senhor não teve a cabeça pisada. Quem teve a cabeça pisada foi Satanás. O dinheiro, ele é, de acordo com um irmão, uma entidade. Ele tem uma essência dentro dele. O dinheiro não é um demônio, não é uma potestade, ele não é. O dinheiro não é uma personalidade, mas o dinheiro, ele é uma entidade, ele tem uma essência dentro dele. E é uma essência com poder de mando. A palavra usada para dinheiro, lá em Mateus capítulo 6, mamon, no grego, a palavra usada para dinheiro, que o texto vai descrever, é mamon, porém o texto diz assim: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vão agradar um e desagradar o outro, ou vão tornar um feliz e o outro infeliz. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. A palavra usada para Senhor, se referindo a dinheiro, é curiosa. É a mesma palavra usada para Deus. Para Deus como Senhor. A mesma palavra. Isso só ocorre com o dinheiro. Não ocorre com nenhuma outra coisa. Satanás, ele cria a questão monetária para ele poder escravizar com mais eficiência a mente de todos nós, especialmente de nós homens. Porque foi onde Ló caiu e onde a sua mulher repetiu o problema. Então o dinheiro, por ser um senhor, vocês sabem o que significa kurios no grego? Aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Então, o Senhor nosso, Filipenses diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos naquele que todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Porém, o texto bíblico lá em Mateus está dizendo assim: não sirvam este Senhor. Por quê? Porque este Senhor, ele pode ter as pessoas e as coisas. Um irmão, há muitos anos me ensinou, eu acho que alguém escreveu isso, ele replicou, mas eu ouvi desse irmão, ele falou assim, que o dinheiro é um péssimo servo, mas ele é ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. Se nós usarmos o dinheiro segundo Deus, ele vai nos servir. Mas, meus queridos, se nós de alguma forma tivermos amor ao dinheiro, o dinheiro vai começar a nos consumir. Os irmãos estão entendendo? Fiz a primeira parte, vamos fazer a segunda. Vamos ver quem era Ló. Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos e ver quem era Ló. Abram em 2 Pedro, capítulo 2, começando com o versículo 4. O nome Ló significa cobertura, véu. 2 Pedro, capítulo 2. Eu já vou ler com os irmãos. O nome Ló significa cobertura, véu, aquilo que cobre. Num primeiro momento, quando eu estava estudando, eu pensei, puxa, quando a gente fala de cobertura, nós estamos falando de oração. Esse homem deveria ser um homem de oração. Então, porém, meus irmãos, ele não tem nenhum texto nas Escrituras que diz que ele orou. Pelo menos eu não achei nenhum texto.
Mas quando você pensa em véu, o texto que vem no nosso coração é o texto de Coríntios falando de Moisés, que Moisés tinha um véu, porque a glória de Deus brilhava nele e os irmãos não podiam vê-lo. Meus irmãos, às vezes nós temos algo que nos impede de ver. A impressão minha é de que Ló tinha algo que impedia ele de ver claramente. Sabe o que me parece ser? A maneira pela qual ele lidava com dinheiro. Impedia ele de ver claramente o que era para ele fazer, como era para ele fazer, o que era para ele decidir, a maneira que era para ele agir. Ele não conseguia ver. Então vamos dar uma olhadinha em quem é esse personagem. Começando com o versículo 4. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de treva, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porquanto este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Meus queridos, ele era um irmão, ele era crente, porque ele foi chamado aqui como o justo Ló. Como é que eu sei que ele era crente? Porque o texto bíblico diz que ele é justo. Não apenas isso, o texto bíblico também diz que Deus o tirou quando veio a ira. Eu li para vocês, não abram 1 Tessalonicenses 1,10, que diz assim: Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, de alguma forma, este irmão teve um vislumbre de Deus, uma compreensão de Deus. Ele era um irmão. Possivelmente a esposa dele era salva. Por quê? Porque o sal na Bíblia é uma figura ou de oração, ou uma figura de testemunho nosso, e é uma figura dos crentes. Os crentes são o sal da terra. Então ela possivelmente era salva. Possivelmente, minha impressão, as filhas eram salvas. Por quê? Porque Deus as tirou do juízo. O Senhor redimiu elas do juízo. Então me dá a impressão de que é uma família de irmãos. Mas, meus irmãos, como é que pode tanta tragédia? Como é que pode tanta situação complicada, difícil? O que houve com esse irmão que ele não percebeu o julgamento que se aproximava? Porque o tio dele, Abrão, passa pela mesma experiência, mas ele passa intocado, protegido. Por que ele conviveu tantos anos com o tio dele e não conseguiu compreender o que o tio estava vivendo? E ele viveu uma situação beirando o juízo. Dá para dizer assim, não sei se dá para entender, saiu meio chamuscado. Quanta tragédia! É às vezes a gente. Eu já vivi a experiência. Se Deus não me socorre, eu passava por um juízo. Eu saí meio queimado. E pela misericórdia de Deus não saí destruído. Ló foi assim. Saiu chamuscado daquela situação, uma experiência
difícil. O que houve com esse irmão? Agora então nós vamos começar a entender quais as decisões que ele fez. Abram em Gênesis capítulo 13. Queridos, sabe qual é a minha sensação espiritual? Estou tomando a liberdade de pensar com vocês. Que dos 4 estudos que eu dei, esse é o mais difícil. Sabe por quê? Porque nós estamos tocando, não que antes nós não tivéssemos feito, mas nós estamos tocando no Senhor. Nós estamos tocando numa coisa que o diabo não quer que seja tocado. Ele não quer que seja tocado. Porque ele usa o dinheiro de forma legítima. Na grande maioria dos crentes. Então a minha sensação, meu coração, é um coração pesado para dividir essa palavra. Passei a tarde clamando ao Senhor, para que o Senhor nos desse uma boa compreensão da palavra, para que Satanás não roubasse o valor da palavra para nós. Vamos começar a entender o texto. Eu vou ler do 1 ao 13, e aí eu volto garimpando o texto. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, lembra dos cananeus? Ó, aparecendo aqui de novo, o neto de Noé. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. Vamos olhar aqui algumas coisas que o texto nos sugere. Em primeiro lugar, há algumas diferenças entre Abraão e Ló. Abraão, o texto diz que era muito rico, e ele tinha o quê? Gado, prata e ouro. Naquela época, terra não era sinônimo de riqueza, porque havia muito pouca gente para muita terra. Então terra não era sinônimo de riqueza. Por isso o texto de Jó, quando descreve a riqueza dele, fala dos camelos, das ovelhas, dos jumentos, das juntas de boi. Por quê? Porque a riqueza naquela época era dada por gado. Era assim que você era considerado rico. Então Abraão tinha, diz o texto bíblico, que ele tinha gado. Gado é diferente de rebanho. Porque rebanho fala de gado miúdo, é ovelha. E gado fala de boi. Então Abraão tinha gado, tinha prata e ouro. Nós sabemos na Bíblia que prata fala da obra de redenção de Cristo. E ouro fala dos tesouros celestiais. Abraão era rico. E o texto descreve os bens. Mas esse homem rico tinha o quê? Tinha Cristo e tinha o Pai. Ele tinha o Filho e tinha o Pai. Ele de alguma forma teve um vislumbre da pessoa de Cristo, porque ele tinha prata,
e ele de alguma forma teve um vislumbre de Deus. O de Deus foi tão grande que o texto bíblico diz que ele se tornou amigo de Deus. Porém, quando descreve a riqueza de Ló, é a primeira diferença que a gente vê. Diz que Ló tinha rebanhos e tinha tendas. Rebanhos, gado e tendas. Não diz que ele tem nada de Cristo. Agora, eu duvido que Abraão nunca tenha falado para ele de prata ou de ouro. Nunca tenha dito para ele de Deus. Nunca, eu duvido. Ele foi um sobrinho que muito possivelmente recebeu da parte de Abraão algum depósito. Mas, meus queridos, esse depósito não é descrito. Por que não é descrito? Porque de alguma forma os olhos dele estavam colocados em possuir. Porque descreve que ele tem mais coisas do que Abraão. Descreve que ele tem rebanhos e que ele tem gado, ele tem tendas. E de Abraão, que era muito rico, não diz nada disso. Então, muito possivelmente, o coração dele estava tomado por este Senhor. Satanás conseguiu envolvê-lo de tal maneira que ele pensava nas coisas deste mundo. Está fazendo sentido para os irmãos? Só que aí há uma outra diferença que deixa tudo muito claro. Aliás, há uma diferença menor aí. Quando há uma disputa entre os pastores dos dois, quem é que se levanta para resolver? Abraão. Por quê? Porque Abraão é pacífico. Aliás, a palavra filho no Novo Testamento, ela tem dois sentidos: ruiós, que é filho adulto, e teknon, que é criancinha. Ruiós é usado quase que 100% para Jesus, e teknon, criancinha, é usado para nós, com exceção de 3 ou 4 menções. Eu não me lembro agora com exatidão. Sabe qual é a primeira menção que diz que nós somos adultos? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos adultos de Deus. Quando Deus vai conquistando maturidade nos nossos corações, sabe o que nós vamos sendo? Da paz. A gente vai tratando os irmãos com graça, com leveza, com respeito, entendendo que tem certas situações que não é para a gente pôr a mão, que é Deus quem vai resolver, entendendo que Deus é misericordioso comigo e é misericordioso com o irmão, e entendendo que eu vou comprar as brigas que Deus quer que eu compre, eu não vou comprar qualquer briga, porque quem é o Senhor da guerra é Deus. Então a gente só compra as brigas que o Senhor da guerra traz. A gente não compra as brigas nossas, porque aí nós somos imaturos. Abraão chama Ló, vamos resolver isso daqui. Porém, o que confirma o que eu estou ensinando para os irmãos? Que Ló tinha um problema sério com dinheiro. Preste atenção. Versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Escolhe para onde você quer ir. Versículo 10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Meus queridos, olha se não está de acordo com o texto bíblico. Não abra. Se você abrir em Mateus capítulo 6, diz assim, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Então é pelos olhos que eu ilumino onde o meu corpo tem que ir. É pelos olhos que eu faço isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os 2 versículos falaram dos olhos. O versículo seguinte diz o quê? Porque vocês não podem servir a 2 senhores. A sequência do texto está falando dos 2 senhores.
Por quê? Porque é pelos olhos que nós buscamos a riqueza. É pelos olhos que a gente preenche o desejo que a gente tem de possuir, de ter. É pelos olhos que isso acontece com a gente. O que houve com Ló? Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e viu que era terra bem regada. Vamos dar uma parada. O que ele é? Pastor. Pastor precisa do quê? Água. Porque onde tem água tem pasto. Então ele precisa de água. Ele pensou indiretamente de que jeito? No cuidado financeiro. Faz sentido para os irmãos? O que estava cobrindo aquele irmão? O anseio financeiro. O que tinha um véu? O que colocava um véu sobre aquele irmão? O anseio financeiro. É o que acontecia com ele. Isso impedia ele de ver a prata e o ouro que o tio dele tinha. Impedia ele de se tornar, apesar de ser um crente, impedia ele de ver com mais profundidade a Deus. E ele então começa a fazer escolhas. E ele decide por uma terra para proteger o seu rebanho. Porém, ele não faz conta de que aquela terra é do lado de Sodoma. Não levanta a mão. Tem irmãos aqui que são sócios de ímpios? Tem irmãos aqui que fazem contas e vão ter que trabalhar mais para pagar essas contas? Tem irmãos aqui que têm escolhas. Eu tenho uma lista a respeito de dinheiro para colocar para os irmãos. Eu não sei se vai dar tempo. Tem irmãos aqui que fazem escolhas indevidas. Meus irmãos, eu ouço muitos irmãos. Eu não conheci até hoje um irmão que tenha tido sociedade com ímpio, um irmão crente, que tenha tido sociedade com ímpio, que não tenha de alguma forma mundanizado a vida sua e de seus filhos. Eu até hoje não conheci. Não conheci. Por quê? Porque quando você se aproxima de um dinheiro de uma forma inadequada, você naturalmente se aproxima de comportamentos ímpios indevidos. Os irmãos estão entendendo? Ló fez uma escolha baseada em dinheiro, caiu dentro de Sodoma. Quantos irmãos aqui não decidiram construir uma casa e nunca brigaram tanto? Ou eu estou errado? Quantos aqui não decidiram comprar determinadas coisas e nunca foram tão preocupados? Quantos aqui não decidiram fazer um determinado investimento e aquilo gerou uma irritação, um distanciamento? Meus irmãos, dinheiro é um senhor. E se nós não fizermos a escolha certa, o dinheiro nos coloca assentados na praça de Sodoma. Os irmãos estão entendendo? Se tem um inimigo que nós temos que ter cuidado, nós precisamos aprender a olhar, é o inimigo chamado dinheiro. Nós precisamos olhar esse Senhor e aprender a nos posicionar. Eu tenho um estudo que chegou nas minhas mãos de um grupo relativamente bem respeitado lá nos Estados Unidos. Então, eles fizeram uma pesquisa nas Escrituras. Eu resolvi não fazer essa pesquisa porque ia ser muito cansativo para mim. Mas eles concluíram o seguinte, que cerca de 2.508 versículos da Bíblia, perto de 1/4 da Bíblia, se refere a dinheiro. Salvação são 205 versículos. Fé, aliás, 205 versículos. Salvação, 208 versículos.
e dinheiro, 2.508 versículos. Por que vocês acham que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque dinheiro é um Senhor. Então o que Ló nos ensina? Ló nos ensina que, para nós homens, a questão do dinheiro precisa ser uma questão de joelho no chão. Porque ela pode nos seduzir, e de forma legítima. Pode envolver o nosso coração de tal forma que o nosso coração tome decisões que nós vamos ter problema depois. O que mais acontece com esse homem? Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Nós sabemos que o habitar em tenda tem um sentido espiritual muito forte, porque o habitar em tenda, você sai daquele lugar com facilidade e vai para onde Deus te chama. Você chuta o pau da barraca, desarma a barraca e vai para onde Deus está te chamando. Então nós sabemos que o habitar em tenda tem um sentido espiritual maravilhoso. Ló habitava em tendas. Porém, depois de alguns anos, lidando com dinheiro, ele constrói uma casa, com porta e tudo. O que significa? A casa significa que ele fincou raiz naquele lugar. Espiritualmente falando, esse é o sentido. Não há problema nenhum nós habitarmos em casa. Mas aqui é um sentido espiritual. Qual é o sentido espiritual? De que nós não podemos fincar raízes nesta terra. Se você criar amor, paixão pelas coisas que você tem, se você tiver dificuldade de se desprender do que você tem, isto é um sinal perigoso. Por quê? Porque na maturidade nós habitamos em tendas. Nós habitamos em lugares onde, se Deus nos chamar para outro lugar, nós desarmamos a tenda e vamos para onde Ele nos chamar. Porque nós somos dele, nós não somos deste mundo. Os irmãos com certeza já ouviram o que eu vou falar. A diferença entre o trigo e o joio. Quais são as duas diferenças mais marcantes entre o trigo e o joio? O trigo, quanto mais maduro, que somos nós, mais curvado. O joio, quanto mais maduro, mais ereto. Primeira diferença. Qual é a segunda diferença? O trigo, quanto mais maduro, mais a raiz dele se desprende da terra. Abrão. E Ló era um irmão que ele lutava com isso. Como ele é salvo, ele é trigo, ele não foi joio. Como ele é salvo, ele é trigo. Mas ele lutava com o desprendimento desta terra. Meus queridos, eu vou dar agora um texto bíblico para vocês que confirma aquilo que eu estou ensinando para vocês. Porque diz que ele foi para Sodoma, ele foi armando a sua tenda até Sodoma. O que uma escolha errada financeira faz com a gente? Nós vamos convivendo com pessoas, com situações que não agradam ao Senhor. E nós vamos nos habituando àquela situação. Quando eu era criança, às vezes algumas pessoas saíam para caçar rã. E eles pegavam rã viva. E aí, para matar a rã, o que eles faziam? Se eles jogassem a rã numa panela fervendo, a rã espalmava a palminha dela e pulava da água. Ela batia e... O que as pessoas faziam? Colocavam a rã na água normal e ia aquecendo a água. O que Satanás fez com Ló? Pôs ele na água e foi aquecendo a água. Aliás, sabe o que significa
Sodoma significa ardente. Então o exemplo que eu estou dando cabe bem. Sodoma significa ardente, ou seja, aquele homem foi se aproximando de situações de juízo sem perceber, porque ele tinha um véu sobre os olhos dele, que era a questão financeira. Os irmãos entendem? Abram em Ezequiel, capítulo 16. Quando você pensa em Sodoma, em que você pensa? Sexualidade. Em especial, homossexualidade. Certo? Aliás, a palavra sodomia, hoje para nós, deriva de Sodoma. O sentido para nós é o sentido tirado lá de Sodoma. Mas vamos entender para qual cidade que ele foi. Olha se não tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para os irmãos. Tem a ver com a questão do dinheiro. Olha o que diz o texto. Versículo 49 de Ezequiel 16. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que vendo isto, as removi dali. Meus queridos, o texto não diz que eles tinham só pecado sexual. Diz que em primeiro lugar eles foram soberbos. Depois diz que eles foram arrogantes. Mas entre soberbos e arrogantes, eles colocaram 3 pecados. O Espírito de Deus colocou 3 pecados. Quais foram? Houve fartura, dinheiro, próspera tranquilidade, e não atenderam ao aflito e ao necessitado. Se você pegar as cidades que mais correm dinheiro, são as cidades que mais têm o quê? Pecado sexual. Nós precisamos entender que os pecados, eles têm proximidade. Os pecados, um abismo chama o outro. Quando há um desenvolvimento financeiro grande, você tem risco de ter soberba e você tem risco de ter desordem sexual. Faz sentido para os irmãos? Então Sodoma não era um antro de prostituição. Sodoma era uma cidade de desenvolvimento. Sodoma era uma cidade em que você tinha oportunidades. Os textos, eles se aproximam. E o pecado do dinheiro leva ao pecado sexual. É simples. Então nós temos que entender que Satanás não pegou Ló e jogou ele dentro de uma casa de prostituição. A estratégia de Satanás foi diferente. Ele pegou um irmão e colocou um véu nos olhos dele, ligado à questão financeira. E assim, ele foi tomando decisões, a tal ponto de ir morar dentro dessa cidade. Até aqui deu para entender? Está ficando claro para os irmãos? Vamos um pouquinho mais. Então, esta cidade é uma cidade próspera. Abram comigo agora, por favor, em Gênesis 19. Vamos avançar um pouco mais. Nós vamos ler todo o capítulo. Preciso um pouquinho da paciência dos irmãos. Nesse meio tempo, entre o capítulo 13 até o capítulo 19, Ló foi levado cativo na guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Abraão reuniu 382 homens da sua casa, foi lá e libertou Ló, e trouxe todos eles com vida, e ali Abraão deu o dízimo de todo aquele despojo. Tá bom, olha a atitude de Abraão com dinheiro. Ele ofertou.
Você oferta? Teu coração é desprendido? Você oferta? Você oferta para os irmãos da fé? Você oferta onde você reúne? Você oferta? Se você não ofertar, já tem alguma coisa errada. Você não lida bem com dinheiro. Porque o natural, quando a gente lida bem com dinheiro, é o desejo de ofertar baseado no Senhor. Abraão ofertou. Ele deu ali o dízimo de tudo aquilo que veio, certo? E aí então, ele foi liberto, Ló foi liberto. Meus irmãos, o dinheiro gera escravidão. Ele foi preso e precisou do tio dele ir lá e libertá-lo. Mas agora é que ocorre o verdadeiro problema. Deixe-me mostrar para os irmãos. Ao anoitecer, capítulo 19, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-se após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas. Gente, ele é crente. Olha o que ele diz: Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las darei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daqui. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar, com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu
eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela não viverá a minha alma? Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ela as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-no beber vinho, detenhamo-nos, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demo-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. O que nós aprendemos? Se amarmos o dinheiro, teremos Mamon por Senhor. E o que eu passar a descrever a partir de agora é o que ocorre conosco e com a nossa família. A primeira coisa, como ele era crente, como ele era justo, ele discerniu os anjos. Ele estava centrado na praça da cidade. Quando nós estudamos a Bíblia, Jó estava assentado na praça. Jó. Porque Jó, estou falando certo, Jó, que foi ferido por Satanás. Por quê? Porque os juízes se assentavam nas praças. Por isso que os homens falaram: sendo tu estrangeiro, queres ser juiz entre nós sobre todas as coisas? Ou seja, aquele irmão resolveu participar das coisas próprias de juiz, para ver se dava uma melhorada na terra. É o que alguns irmãos nossos tentam fazer com a política. Porém, meus queridos, isso daqui está condenado, já foi julgado. Isso daqui não tem jeito. É a vinda do nosso Senhor para nos tirar daqui e depois Ele julgar esta terra. Não tem jeito este sistema. Não tem jeito este sistema. Então Ló, ele desejou de alguma forma cooperar. E ele entendeu que, sendo juiz, ele iria ajudar. O que ele não entendeu é que quanto mais ele entrou nas questões da terra, mais ele se afundou no pecado da terra. Faz sentido? Porém, ele era justo. Quando os anjos vêm, o que ele faz?
se prostra diante deles. Então a primeira coisa é que há um tanto de espiritualidade nele. Nós preservamos um tanto da nossa vida cristã. O mundo, o sistema, o dinheiro, ele nos cega, mas ele não rouba a nossa fé. Nós conseguimos ainda manter um tanto da espiritualidade. É o que aconteceu com ele. Porém, à medida que vai avançando, no versículo 19:8, o texto diz assim: tenho 2 filhas virgens, eu vou lastrarei. Por que ele ofereceu as filhas para os homens da cidade? Simples. Porque ele tinha absorvido o costume do povo. Simples. Não tem outra explicação. Ele absorveu o costume do povo. Não dá para nos aproximarmos do mundo, não dá para nos aproximarmos do mundo sem sermos contaminados por ele. Não dá. O Senhor Jesus nos ensinou no lava-pés uma lição impressionante, que não é apenas da humildade. Então o lava-pés nos ensina o quê? Que você chega em casa, você toma banho, mas você lembra, Pedro lembrou que tinha que devolver a enxada para João. Pedro sai, vai até a casa de João, devolve a enxada, agradece, volta, ele volta com o pé sujo. Qual é o ensino? Não tem jeito de andarmos no mundo e não termos os pés sujos. Não tem jeito. Eu vou para a clínica, eu ouço coisas que eu não devo, que pesam, e eu preciso ser lavado pela palavra de Deus. Você vai para o teu trabalho, você vai ouvir uma piada, um palavrão, uma coisa indecente, que você vai ter que se posicionar ou sair daquilo. Aquilo sujou a tua mente. Você vai precisar chegar em casa e alguém vai ter que lavar os teus pés, tirando aquilo lá. Então até onde nós damos conta de conviver no mundo? Até os pés. Sujou acima dos pés, você não dá conta. Há um irmão que partilhou uma vez, Efésios capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra curso, esse irmão partilhou, e diz que aquilo se refere a um rio de uma correnteza muito forte. Até onde você dá conta de entrar num rio com uma correnteza forte? Eu vou te dizer, você dá conta de entrar até o teu pé. Porque se você colocar a metade da canela, o rio te leva. Se você colocar o joelho, você vai mais rápido ainda. Vocês estão entendendo? O mundo é um curso que nós pisamos com fé. Nós pisamos com temor. Nós temos que ter esse temor. Por isso que os nossos filhos, quando eles entram com 12 anos de idade, a cabeça deles abre para o mundo. E nós precisamos bater papo. Nós precisamos bater papo. Nós precisamos ensinar para eles como o mundo pensa, como a Bíblia pensa. O que a Bíblia diz daquilo. De vez em quando eles vão vir encantados com uma teoria ou outra. Eles vão vir. O irmão Cláudio colocou as doutrinas que o mundo traz. Eles vêm encantados com esse mundo. E se você não ensinou seu filho a bater papo com você, a pensar segundo a mente de Deus, mas também não ter medo de olhar o mundo e dizer para ele o que é e o que não é. Meus queridos, o conceito vai envolvendo ele, vai envolvendo ele, vai envolvendo ele. Quando você vê, 18, 20 anos, seu filho está com o coração esfriado, querendo se afastar. Vocês estão entendendo? Serviço dos nossos filhos ao Senhor, como eu falei, não é uma garantia de espiritualidade. Não é. O mundo é esse curso. Ele saiu. E ele entrou até o quadril. Sentou na praça. Aí, quando veio a pressão dos homens, ele reagiu segundo a cultura. Não. Toma aqui minhas filhas. Pode abusar delas. Mas os homens que estão sob meu teto, não.
Os anjos não aceitaram aquilo, porque aquilo não é uma sexualidade segundo Deus. E os anjos então põem uma cegueira nele, nos homens. E os homens não conseguem achar a porta da casa. Porém, meus queridos, o que é mais triste na vida de Ló é o que eu vou mostrar para os irmãos agora. Versículo 16. Versículo 15 diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que se aqui encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse. Um homem lento. Homem, deixa eu te fazer uma pergunta: você é meio lento? Não me responde não, deixa eu te perguntar para a tua mulher. Deixa eu fazer de um jeito diferente. Você às vezes é meio lento, meio demorado para obedecer? Às vezes o Senhor tem que te apertar. Os anjos estavam apertando. E o apertar não resolveu. Sabe o que os anjos tiveram que fazer? Pegar ele pela mão. Diz o texto bíblico. Para ele sair. Uma escolha. Qual foi a escolha? Financeira. Um senhor produziu toda essa tragédia nele e na sua casa, por causa de dinheiro. Dinheiro é um assunto que a igreja de Deus precisaria estudar. Dinheiro é um tema que as famílias têm necessidade de ouvir e de porem o joelho no chão e de aprenderem a decidir segundo o Senhor. Dinheiro é um tema delicadíssimo nas Escrituras, porque é um Senhor. Às vezes parece que a gente consegue perceber melhor Satanás e os ataques dele do que o dinheiro. Faz sentido o que eu estou dizendo para os irmãos? O dinheiro, como ele não é um inimigo desse porte de Satanás, parece que a gente se descuida. Porém, é o que Satanás usa para o tempo dos fins. Vocês estão me entendendo? Hoje a gente tem jovens, meus irmãos, olha se não é o tempo dos fins. Hoje a gente tem jovens que querem se aposentar aos 40 anos. Vocês já ouviram isso? Então eles aprendem a investir desde os 15, aplica ali, tira dali, põe ali. Eu quero guardar, porque aos 40 anos, com a minha saúde ainda bem, ainda em pleno vigor da minha vida, eu quero conhecer a vida. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero ir para o mundo, eu quero viajar, já vou estar garantido para mim. Isso é uma forma sutil de não ver a vida segundo o Senhor. Nós fomos chamados para trabalhar todos os dias da nossa vida. Adão, você vai trabalhar no suor do rosto, em meio a cardos e abrolhos, todos os dias da sua vida. São teorias que Satanás vai trazendo ligado ao dinheiro, que a gente não confronta com as Escrituras, porque a gente acha que é normal pensar dessa forma. Porém, nós precisamos entender que decisões indevidas ligadas ao dinheiro tomam o nosso estado de alerta com Deus, e a gente fica demorado. E não apenas demorado, porque os anjos pegam pela mão e dizem: sai daqui e vai para o monte. Gente, se um anjo te dá uma ordem dessa, o que você vai fazer? Sair dali? Ele vira e diz: não, meu senhor, assim não. Deixa eu ir para uma cidadezinha aqui perto. E os anjos consentem que ele vá. Só que nós temos que lembrar que nem toda concessão é vontade absoluta de Deus. Tanto que, depois que ele vai para lá, depois de um tempo, que a gente não sabe dizer quanto, ele sai e vai morar nos montes, que é onde as filhas deitam com ele. Possivelmente, depois de um tempo morando na cidadezinha, ele cai em si na ordem dos anjos, e aí então ele obedece. Assim, nós somos
quando a gente ama o dinheiro? Lentos, tardios, demorados. O que mais nós temos no texto? Uma coisa que me chocou quando eu estava estudando e que faz mudar um pouco a compreensão. Vocês se lembram que o Senhor e 2 anjos visitaram Abraão? E Abraão entra num espírito de intercessão, porque o Senhor falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão entra num espírito de intercessão. Mas, Senhor, e se houver 50 justos? Um dos irmãos partilharam isso daqui esses dias. E se houver 50 justos? Não, eu não vou destruir. E se houver 45? Não, eu não vou destruir. E se houver 40? Não, eu não vou destruir. Senhor, me tolera um pouquinho. Se houver 30? Não vou destruir. E se houver 20? Não vou destruir. E se houver 10? Não vou destruir. E ali Abraão parou. Não haviam 10, haviam 4. E nós pensamos que o Senhor foi misericordioso com Ló. Mas olhem esse versículo. Versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Ele não se lembrou de Ló, mas ele se lembrou daquele que intercedeu por Ló. O que me chamou a atenção quando eu estava estudando isso? Quantos de nós temos situações de desafio com marido, com esposa, com filhos? Meus irmãos, não tenha a tua oração contínua por desperdiçada. Não tenha a tua oração contínua por desperdiçada. Casais, não deixem de orar por seus filhos nenhum dia sequer. Sabe por quê? Porque o Senhor vai se lembrar de nós. Os irmãos estão entendendo? Lembrou-se o Senhor de Abraão. E aí então ele fez misericórdia com Ló, tirando ele daquela tragédia que ele estava. Meus queridos, não despreze a sua oração. Lembra, não abra, do Salmo 66. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. O que nós vamos fazer especialmente se nós tivermos uma esposa, um homem, um filho em lutas? O que nós vamos fazer? Nós vamos interceder. Nós vamos orar dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que o Senhor nos diga para parar. Por quê? Porque o Senhor não tem esta oração desperdiçada. No tempo certo, Ele vai se lembrar dessa oração. Amém? Amém. Entendamos isso. E aí, de novo, nós estamos no mesmo assunto. De novo. Qual o assunto? O assunto da oração. No tempo dos fins, o que a gente faz? A gente ora. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu sou casado com uma mulher de oração. Cansei de acordar de madrugada e ver ela de joelho. E eu voltava para a cama. E aí o Senhor fez algo interessante. O Senhor feriu minha esposa. De tal maneira que ela não conseguiu retomar toda aquela vida que ela tinha no Senhor. E aí o que Ele fez comigo? Me tomou pela mão como um atrasado, um fora do tempo, e me colocou orando com ela quase todo dia, para ela dar conta de fazer o devocional em função do que a química fez com a mente dela. Ela precisa fazer junto com alguém. Quem é o alguém?
que Deus está fazendo comigo? Me ensinando a orar. Deus não rejeita a sua oração. Não tenha desespero pelos seus. Não tenha. Porém, o texto nos ensina que o Senhor não se lembrou de Ló, mas se lembrou daquele que intercedeu. E aí fez misericórdia aos de Abraão. Fez misericórdia a Ló, mas se lembrando daquele que havia intercedido. Meus irmãos, que princípio. Que princípio. Porém, há mais algo ainda na vida dele que a gente encontra. A mulher dele olha para trás. Essa mulher, ela era, segundo o meu entendimento, crente. Por quê? Porque ela se tornou uma estátua de sal. Porém, ela se tornou um sal insípido. Porque assim são aqueles irmãos que perdem o testemunho. Assim são aqueles irmãos que amam o presente século. Assim são aquelas irmãs. Meus queridos, minhas queridas, eu falei para vocês um pouquinho da mulher de Ló. Onde é que essa mulher estava? Ela estava apoiando o marido. A mulher de Noé. Ela estava apoiando o marido e cuidando dos filhos. Ela estava fazendo isso daí. Porque os filhos estavam bem demais. O marido estava bem demais. Onde estava a mulher de Ló? Quando o texto diz que ela olha para trás, o texto diz que ela é atraída pelas coisas que ela está deixando. Então ela possivelmente deixa a casa, ela possivelmente deixou o shopping onde ela comprava, ela possivelmente deixou os lugares que ela gostava de ir, ela possivelmente deixou os lugares que geravam bem-estar para ela, prazer para ela, e ela está tão apegada, ela é mulher de Ló. E a Bíblia ensina que a mulher, salvaguardando algumas poucas, que tem uma postura completamente diferente, a mulher tem uma tendência de absorver a cara do homem. A mulher tem uma tendência de pegar a cara do homem, porque somos nós quem santificamos vocês, ou não. Somos nós quem lavamos vocês, ou não. O que aconteceu? Ló era demorado, Ló era apegado, Ló foi armando a tenda, foi apreciando Sodoma, foi indo até Sodoma. Ló viu o desajuste que tinha e batia papo com ela, ó, talvez se eu for juiz e talvez se eu falar isso, falar aquilo, a gente dá um jeitinho na coisa, ó, vamos fazer uma casa aqui, de que jeito você quer a casa, como é que você quer a casa? E essa mulher foi criando gosto com o mundo. Mas ela tinha tanto gosto com o mundo, que mesmo numa situação de juízo, ela não deu conta de deixar as coisas. Os irmãos estão entendendo? Irmã, onde é que você gasta teu tempo? Algumas irmãs aqui são muito organizadas em casa, mas às vezes abandonaram a organização e são perfeitas em casa. Gastam tempo demais na casa. É importante ter uma casa organizada, mas a casa não pode te consumir. Algumas outras irmãs gastam tempo, valor, recurso, com tratamento, com sonho, com desejo, que o Senhor não tem para você. Algumas irmãs gastam mais tempo com o serviço do que com pessoas. Algumas irmãs têm medo do futuro e por medo trabalham fora, às vezes com filhos pequenos. A Bíblia não condena a irmã que trabalha fora. A Bíblia não condena. Não tem um texto que condene a mulher a trabalhar fora. Porém, a Bíblia deixa claríssimo que o principal papel de uma mulher é gente. Ela pode trabalhar fora depois que o marido tiver cuidado e os filhos tiverem cuidados. Ela pode ir. Agora, faz isso trabalhando 8 horas por dia.
Você não vai dar conta. É complicado, é difícil. Então, onde, mulher, você coloca o teu tempo? Você gasta tempo na palavra? Você lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia toda uma vez? Por ano? Você já leu a Bíblia de capa a capa? Você tem textos que te chamam a atenção? Você decora textos e Deus faz depósito dentro de você para os seus? Ou você acha que você não tem que pastorear seus filhos? Você acha que Deus não vai te dar alguma direção espiritual para os teus filhos? Mulher, onde é que você está? Onde é que você guarda, coloca a tua mente? Onde é que você coloca a tua mente? Quando a gente vê lá no Novo Testamento, lembrai-vos da mulher de Ló, o lembrai-vos me chama uma atenção. Chama uma atenção, onde é que está a minha mente? Onde é que está a minha mente? Minha mente está nas coisas do mundo? Ou eu consigo gastar tempo suficiente em Deus? Eu consigo gastar tempo suficiente em Deus? Tem coisas que minha esposa falou para mim por meses a fio, até que depois o Senhor deu compreensão. E nesse tempo, o que ela faz? Desiste? Desanima? Vai para a TV? Vai para o celular? Vai fazer o quê? Que escolha você faz com o teu tempo? O que você põe na sua mente? Deixa eu falar uma coisa. Não dá para edificar filhos sozinho. Não dá. Você precisa, nós precisamos da mulher, como você precisa de nós. O Senhor tem que fazer depósitos em você. Você precisa. A semelhança daquele exemplo que eu dei, largar o celular, largar as redes sociais, largar os seriados, largar a TV e aprender a, em primeiro lugar, gastar tempo com o Senhor. As irmãs estão entendendo? Qual é o testemunho? Qual é o testemunho que teus filhos dariam de você? Qual é o testemunho que teus filhos dariam de você? Se eu perguntar para os teus filhos sobre você, o que eles vão me falar? Mamãe é brava. Nossa, mamãe é organizada. Mamãe é boa cozinheira. Nada disso é para a gente desperdiçar. Mas ele vai, de alguma forma, fazer algum elogio a respeito da tua espiritualidade? Se lembre da mulher de Ló e tire os olhos do mundo. Perca a sua vida para você ter a verdadeira vida. Não se incomode se os homens não te reconhecerem. Não se incomode se você não tiver profissão. Porém, faça homens e mulheres para o Senhor. Pegue seus filhos e faça homens e mulheres para o Senhor, preparados para o Senhor. Está entendendo? Ainda que nesta vida as pessoas não te reconheçam, esse é o teu ministério, é gente. Tem 1 minuto pelo meu horário. Qual é a tragédia? Essas filhas têm tanto o mundo dentro delas, mas tem tanto o mundo dentro delas, mas tanto, que elas não pensam 2 vezes se deitar com o pai. Porém, eu preciso 1 minutinho. Eu preciso dizer uma coisa que só hoje à tarde, estudando novamente o texto, o Senhor me descortinou. Noé bebeu. E seu neto foi amaldiçoado. Seu filho e seu neto. Ló bebeu. Se eu puder dar uma sugestão, eu estou extremamente livre, porque eu não conheço os irmãos. Então eu estou livre, eu não conheço a realidade de vocês. Se eu pudesse tomar uma decisão no lugar de vocês, uma das coisas do mundo que eu abandonaria é a bebida. Primeiro porque aparece nos 2 relatos das famílias que passaram por julgamento. Segundo porque
do meu ponto de vista, nem um homem ou uma mulher que exercem autoridade vão conseguir explicar para um jovem adolescente por que ele não deve beber, se eles próprios bebem. Se a tua casa então tiver ascendência de alcoolismo, mas 10 vezes mais, você precisaria levantar hoje e sair daqui abstêmico, porque você não perde nada. É pecado beber? Não. Porque Paulo virou para Timóteo e falou: bebe um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Porém é sobreexcelente não beber? É. Quando você estuda as consagrações na Bíblia, qual era a maior consagração de todas? Do Nazireu. O que ele tinha que fazer? Ele não podia pôr bebida na boca dele. Meus queridos, eu duvido que Jesus ofereceu menos do que o Nazireu. Mas eu duvido. A bebida, para a juventude hoje, é uma tragédia. E é santo quando os pais, desde cedo, vão ensinando filhos: não precisamos, não precisamos, não precisamos, não faz parte da nossa cultura, bebida não é uma coisa boa, bebida não é uma coisa boa. Bebida é a porta de entrada das tragédias para os nossos filhos. Nossos filhos vão para a noitada, nossos filhos vão para dar balada, nossos filhos vão para cervejada na faculdade, tudo porque tem bebida. Que o Senhor nos ajude a entender tudo isso. Amém? Vamos pedir misericórdia do Senhor? Vamos nos colocar de pé. Dá a mão para quem está aí perto de você. Vamos orar juntos. Todos nós. Vamos juntar as bandas aí. Vamos todos nós orarmos, pedindo misericórdia do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo exemplo do nosso irmão Ló. Obrigado porque o Senhor usou de misericórdia com ele, como vai usar conosco. Obrigado pelo exemplo de Abraão, pela intercessão de Abraão. Louvado seja o teu nome. Senhor, livra-nos no dia dos fins. Só o Senhor é poderoso para isso. Senhor, dá-nos um bom posicionamento com dinheiro. Ensina-nos a fazer o que é adequado com dinheiro, para que o teu nome seja glorificado. Precisamos do Senhor. Ajuda alguns irmãos aqui a se livrarem da bebida. Se há uma falta de testemunho, visita as irmãs e tira elas do mundo, Senhor. Ajuda elas a não terem medo de perderem a vida dela, para ganharem a verdadeira vida no Senhor e nos filhos delas. Senhor, ajuda-nos nisso. Senhor, eu intercedo pelos nossos filhos, pelas gerações que vão vir. O irmão Wilson leu o Salmo 128, e o Salmo 128 diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. Por isso nós clamamos: ajuda-nos a fazer as escolhas certas, para que nós vejamos os filhos dos nossos filhos. Livra-nos dos erros que esses irmãos que nós estamos estudando cometeram. Livra-nos disso, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Faz isso, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.